E aí, meu irmão, como é que você está, minha irmã? Que bom que estamos aqui mais uma vez, aproveitando a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor de forma coletiva, né? Juntos. Que bom que você chegou aqui mais uma vez com esse objetivo. Se você é novo aqui no canal, você está no canal Tempo 3, um canal voltado ao estudo de temas proféticos e que também se propõe a promover um momento de busca, comunhão com Deus e oração intercessória todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre que o Senhor permite. Hoje, sexta-feira, estamos concluindo esse ciclo semanal de busca, mas amanhã é sábado, é dia do Senhor, é um dia de dedicação completa, 24 horas para o Senhor. Então, se você está passando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe o seu like se você se sentir abençoado, compartilhe com as pessoas a bênção que você recebeu. Faça isso para que você fique por dentro, né? Todas as vezes que nós colocarmos aqui um novo vídeo, um conteúdo diferente, tá bom? Deus seja engrandecido por sua presença. Nós aqui não perdemos muito tempo, né? Quando a gente abre aqui o programa, já é a hora da nossa oração intercessória. Então, convido você agora, pela fé, se permitir ser transportado até o trono do Senhor, para que a gente possa falar com Ele. Todo mundo. Há uma grande força nessa oração coletiva. Quando todo mundo ora pelos mesmos objetivos, há uma diferença grande em relação às nossas orações particulares. Então vamos aproveitar esse momento, tá? Se você concordar com aquilo que a gente vai dizendo aqui, enfatize diante de Deus isso, dizendo um amém, cheio de fé e de esperança. Aliás, hoje nós vamos falar sobre isso. Esperança na desesperança. Tá bom? Feche seus olhos, se você puder, onde você estiver aí. Separe esse momento para entrarmos na presença do Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, louvado seja o teu santo, poderoso, grandioso nome. Estamos mais uma vez em tua presença. Hoje, sexta-feira, Pai, o dia da preparação, o dia que antecede o teu santo dia, o sábado, que foi separado no Éden para ser santificado. Este é um dia, Pai, que o Senhor nos convida a refletirmos sobre a nossa própria vida, a refletirmos sobre a tua grandiosidade, teu infinito amor, tua misericórdia. Então, Pai, ao chegarem essas horas sagradas, que o nosso coração, a nossa mente esteja preparado. Se possível, Pai, que a gente consiga nos livrarmos de toda distração, se os nossos celulares nos prejudicam, atrapalham a guarda do teu santo dia, que a gente consiga se afastar deles nesse teu santo dia, ou de qualquer outra coisa que nos leve para longe do ideal desse dia, que é a comunhão plena contigo, que é a observação da natureza. Pai, nos ajude nesse sentido. Queremos oferecer a Ti o sábado como uma oferta, Senhor. Sabemos que somos imperfeitos e que tudo que sai de nossas mãos é imperfeito também, mas o Senhor nos convidou a usufruirmos dessas horas sabáticas, não somente para a glória do Teu nome, para o nosso benefício pessoal também. Ajuda-nos nesse sentido, Pai. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Teu chamado, ao Teu mandado. Pai querido, antes de qualquer coisa, Pai, antes de abrirmos a Bíblia, antes de fazermos qualquer reflexão, nós sempre te pedimos aqui, examina-nos. Existem sempre coisas em nós que te desagradam, Pai, infelizmente. Então, por isso a gente precisa todas as vezes nos apresentarmos diante daquele monte do Calvário. Precisamos, pela fé, olharmos para aquele sangue que foi vertido em favor de cada um de nós, a fim de que, olhando para o Calvário, o Senhor, Pai, possa perdoar cada uma das nossas faltas. Sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes, seja como for, Pai,
Lava-nos e purifica-nos de toda imperfeição, de toda maldade. Que as nossas mãos sejam limpas agora pelo sangue do precioso Senhor Jesus Cristo, para que ao recebermos em nossas mãos esse pão que vem do céu, essa refeição, nós possamos estar de mãos limpas, não por nossa própria justiça, mas unicamente pela justiça de Cristo, por causa do seu sangue, da sua morte vicária e da sua ressurreição. Bendito seja o teu nome para sempre. Nós te agradecemos por disponibilizar a nós, através de tão grande sacrifício, a bênção do perdão. Pai amado e querido, muitas pessoas já colocaram aqui seus pedidos de oração. Todos os dias algumas pessoas escrevem, outras simplesmente ficam com seus pedidos em seus corações. Outros nem sequer manifestam essas necessidades, porque já estão confiantes de que o Senhor está a cuidar de suas vidas. Pai querido, seja como for, o nosso pedido neste momento é para que o teu olhar de amor esteja voltado a todas essas necessidades, a todos esses pedidos. Quanto aos agradecimentos também, Pai, recebe-os, porque nós acreditamos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. Nós te louvamos por isso e te agradecemos de coração. Temos tantas bênçãos, Senhor, ao nosso redor, e tantas vezes a gente fecha os olhos para as bênçãos e abre os olhos para as necessidades. Nos ajude a equilibrarmos isso, Pai, a termos sempre um coração agradecido também, e que essa gratidão se transforme em louvor, em vida vivida para a glória do teu nome. Pai amado e querido, também oramos nessa hora para que o Senhor use a mensagem de hoje para alcançar o nosso coração. Tu sabes o que nós precisamos ouvir, quais são as nossas reais necessidades. E o Senhor tem suprido muitas delas através da tua palavra, que hoje não seja diferente. Fale conosco através da tua palavra, usando o teu Espírito para abrir as nossas mentes, nos dando inteligência e capacidade de assimilar, digerir essa palavra, Senhor, para que ela nos fortaleça nessa jornada que é tão difícil aqui neste mundo. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo que é tão fraquinho, tão débil, tão necessitado. Compadece-te de nós, Pai. Por fim, Senhor, te pedimos, não conseguimos viver sem a unção do teu Espírito. Não podemos continuar vivendo e honrando o Senhor se não tivermos o batismo do Espírito Santo renovado nesse dia. Mas nós queremos muito mais do que isso, Pai. Não somente o batismo renovado, mas nós queremos a plenitude do teu Espírito conosco. Estamos sonhando com a sua chegada, aquele momento em que o Senhor irá selar o seu povo, separar o seu povo através da presença do teu Espírito. Essa mesma presença que vai atribuir poder, capacidade ao teu povo para fazer uma obra que jamais foi realizada. Nós fazemos tão pequenos esforços nos dias de hoje, Pai, e colhemos tão poucos frutos, porque não temos poder como poderíamos e deveríamos ter. Mas o Senhor deixou a sua promessa de que, em algum momento da história, da nossa história, o Senhor nos revestiria com a chuva serôdia, com o refrigério da tua presença. E nós estamos ansiosos por esse momento. Nós queremos isso. Por isso estamos lutando conosco, trabalhando em oração, para que o Senhor afaste da gente tudo aquilo que impede de recebermos o teu Espírito. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique, para que seja real essa promessa em nossas vidas. Pois essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pega a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versos 19 a 22. 19 a 22. Romanos 4, 19 a 22. Está aí os apoiadores voluntários da oração do meio-dia. Ponham aí na tela para quem chegar depois já saber qual é o texto que a gente está
estudando hoje. Esse texto de Romanos, queridos, é bem conhecido de todos vocês, tá? É Paulo falando aos romanos a respeito de como Abraão foi justificado. Abraão foi justificado pela fé. É o tema deste capítulo. Mas assim, que tipo de fé foi essa que Abraão desenvolveu? Que tipo de fé foi essa que Abraão teve diante de Deus? Porque as circunstâncias, no momento em que Abraão foi provado, eram as piores possível. As piores possível. Antes da gente ler, hoje eu vou fazer o inverso, tá certo? Antes da gente ler o texto, a gente vai primeiro ao comentário. O comentário diz que Abraão foi provado no momento em que tudo estava escuro, em que possibilidades reais, factíveis, estavam completamente distantes dele. Aí o comentário diz assim, ó, podemos entender que o verso 19, que a gente vai ler ainda, e o verso 20, trazem com eles o seguinte sentido. Abraão levava em conta o seu próprio corpo e a morte do útero de Sara. A morte do útero de Sara. Mas mesmo assim ele não vacilou. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Expressando fé em Deus como Criador. A crença na ressurreição de Cristo é uma expressão também de fé em Deus como Criador capaz de ressuscitar mortos. Então, se Deus é capaz de ressuscitar mortos, o que ele seria capaz de fazer com o útero morto de Sara? E agora o texto. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele é poderoso para cumprir o que prometera. E finalmente o verso 22. Pelo que isso lhe foi também imputado, pelo que, queridos? Por justiça. Por justiça. A reflexão de hoje é muito simples. A maioria de nós somos convidados a crer enquanto estamos nesse mundo negro. A maioria de nós, normalmente, somos convidados a exercer a nossa fé em momentos probantes, momentos difíceis, momentos complicados. Ora, Abraão estava aqui numa situação muito complicada. Se você às vezes foi levado a pensar assim, ó, Deus usa a ciência para mostrar o seu poder. Você está certo. Inclusive o próprio Paulo diz que todos os homens são indesculpáveis no que diz respeito a crer ou não em Deus, porque a própria natureza revela a existência de um Criador. Tem muita gente dizendo aí que não crê em Deus, mas por pura rebeldia. Porque se alguém para observar a natureza e as conexões de todas as coisas que existem, é muito improvável que essa pessoa em sã consciência continue a desacreditar da existência de Deus. Porque nós fazemos parte de um projeto complexo, muito complexo, e que só poderia existir se houvesse uma mente que trabalhasse para que tudo isso se tornasse possível, que ligasse esses fios, que ligasse as engrenagens. Você já deve ter ouvido uma analogia para mostrar como é difícil olhar para a natureza e desacreditar da existência do seu Criador. Alguém contou essa analogia, fez essa analogia. Imagine que alguém pegue as peças de um relógio, olha só, as peças já teriam que existir, mas vamos imaginar. Vamos supor que alguém pegue aquelas peças pequenininhas do relógio que
que existem para fazer o relógio funcionar e separasse todas elas. E depois que elas estivessem na mão totalmente bagunçadas e espalhadas, imagine essa pessoa jogando essas peças do relógio para cima com todas as suas forças. Essas peças se espalham no ar e depois elas caem. Então pensar na possibilidade de que essas peças, todas elas caiam no seu devido lugar, as suas engrenagens, cada uma no seu devido lugar, e o relógio caia no chão, totalmente montado e funcionando, totalmente impossível que isso aconteça, é a mesma coisa que acreditar que o planeta Terra, uma máquina muito mais complexa do que um relógio, possa ter passado a existir do nada. Então, fazendo esse adendo, uma abelhinha passou voando aqui. Então, fazendo esse adendo, né, a mensagem de hoje, Paulo diz que são indesculpáveis os homens que, ao contemplar a natureza, ainda duvidam da existência de Deus e da sua capacidade criadora. Então, Deus existe. A própria existência é a prova de que Deus existe. Porque, como diz Rodrigo Silva, muitas vezes, né, falando sobre a criação e a existência de Deus, ele diz assim: o nada não pode gerar o nada. Precisa haver uma matéria primeira. E a causa primeira de tudo vir à existência é um Criador, um Deus eterno, como a gente já conversou aqui, que ele é eterno para trás e para frente. Assim como ele nunca tem fim, é infinito, ele também nunca teve um começo. Para trás ele também é infinito. Não dá para a gente entender isso como a gente conversou da última vez. Não dá para a gente compreender o tamanho da grandeza de Deus. Mas um mundo tão complexo não pode ter surgido de uma explosão. Um mundo tão complexo, tão inteligente, as coisas funcionam tão adequadamente que é impossível crer de que não exista um engenheiro por trás disso, um construtor, um planejador. Deus existe. Abraão tinha certeza da existência desse Deus. Abraão olhava ao seu redor e via as coisas criadas. Abraão sabia que Deus era capaz de qualquer coisa, inclusive de fazer ressuscitar os mortos. Abraão acreditava nisso. Então ele também acreditava que aquele útero morto, amortecido, poderia ser vivificado e Deus poderia contradizer a própria ciência, porque ele tem poder para isso. Então, o primeiro argumento que eu usei aqui: se você é do tipo que acredita que Deus, que a ciência comprova a existência de Deus, então você também precisa crer, se você crê em Deus, que ele é capaz até de modificar as regras da ciência. Ele é capaz até de mudar a própria ciência para fazer cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Isso é maravilhoso, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque a gente pode, nesse momento, estar vendo tudo degringolando, tudo se enrolando, tudo descendo ladeira abaixo para o pior. E olhando para esse mundo sem solução, podemos ser tentados a pensar: ainda que Deus queira fazer alguma coisa, não tem jeito. Abraão foi tentado a pensar dessa forma, ele tinha mais de 100 anos de idade. A sua mulher também já era idosa, estéril. Uma pessoa com esterilidade, se você for procurar aí, você vai saber, é uma pessoa que é incapaz de produzir os óvulos que são necessários para a união da semente do homem com a semente do homem para iniciar um processo de origem de vida. Então era impossível que isso acontecesse, que aquela mulher pudesse gerar um filho. É impossível, isso é contra a ciência. Porém, Deus, ele tem um poder tão incomensurável, ele vai tão acima de todas as prerrogativas humanas, que ele é capaz de mudar as regras da ciência para cumprir os seus desígnios. E sabe o que é que faz com que até as próprias as regras da ciência que ele mesmo criou possam ser alteradas e mudadas? Sabe o que é que faz com que isso aconteça? A palavra de Deus. Quando ele fala,
Acontece. Não me pergunta, meu irmão, minha irmã, como isso é possível. Nós não vamos entender Deus em sua plenitude nunca. Porque, como dizem alguns filósofos, se compreendêssemos a Deus em sua plenitude, ele deixaria de ser Deus. Porque compreender Deus demandaria abarcar o conhecimento do infinito. E a gente não tem isso. A gente não tem uma fagulha disso. Porém, o Senhor é capaz, viu, meu irmão, minha irmã, de mudar a tua história. Pode parecer que está tudo fechado, o céu de bronze, tudo escuro, você não vê saída, porque a própria ciência talvez disse para você que não tem jeito. Talvez alguns médicos tenham falado a respeito de alguém, olha, ele só tem tantos meses de vida, é impossível que retroceda essa doença. Tem muita gente que ora e ora e ora pela cura de alguém, e essa pessoa vai definhando e morre. E assim Deus permitiu. Mas também há pessoas que estavam morrendo, definhando, condenados à morte por fruto das orações dos crentes, do poder de Deus em ação na vida dessa pessoa, ela foi restaurada e curada. Vocês conhecem a história do meu irmão, o pastor Gondim, que foi dado como morto pelos médicos, e ele considera que voltou à vida, que ressuscitou. Eu estou falando aqui, queridos, de que Abraão acreditava na ressurreição do corpo de Sara, no rejuvenescimento de si mesmo, no processo de ser capaz de gerar um filho. Ele acreditou mesmo quando tudo era escuro. E ter mantido essa fé fez com que Deus olhasse para esse testemunho vivo de Abraão e imputasse a ele a justiça que ele precisava para a salvação. Como diz Paulo, Abraão foi justificado pela fé. Ele acreditou mesmo quando não havia nenhuma razão para acreditar. Lógica, científica, humana. Sabe o que isso diz para mim e para você? Olha só. Se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, e se você for ler o restante do capítulo, você vai ver Paulo falando que a nossa fé também se baseia nisso. Na crença no poder de Deus de reviver as coisas, de revivificar as coisas, de ressuscitar as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Depois você vai ver. É assim a nossa fé também, Paulo vai estar dizendo. Porque nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. O próprio Jesus disse, eu tenho poder para doar a minha vida, como para tornar a tomá-la. Bendito seja para sempre o nome do Senhor, que ele seja grandemente exaltado e nós diminuídos. Que Satanás seja repreendido todas as vezes que ele tentar fazer com que a gente se exalte diante de qualquer realização humana, porque nós somos tão ínfimos, pequenos, nós não somos nada diante da grandeza do nosso Deus. Isso é um privilégio para seres humanos pequenos, finitos e fracos poderem adorar um Pai que tem esse poder incomensurável. Creia, meu irmão, a despeito da densidade da escuridão que está agora envolvendo a tua vida, creia que Deus é capaz de mover céus e terras para fazer cumprir seus propósitos e desígnios. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado por sua palavra. Ah, Deus, como tu és grandioso. Pai, encha-nos com essa sensação da tua grandeza para que nada mais tenha espaço em nós. Somente uma sensação plena de grandiosidade do Deus a quem adoramos. Soberania, de autoridade, de grandeza. Ajuda-nos a exercermos a nossa fé como Abraão, a conseguirmos ver através da escuridão, através das propostas humanas, das declarações infiéis dos seres humanos, que possamos atravessar a incredulidade do mundo, Pai, e continuarmos crendo com todas as forças no Senhor. Tua palavra diz que fé é um dom de Deus. Então conceda-nos, Pai, esse dom.
O teu filho é o autor e consumador da nossa fé. Ele morreu e ressuscitou, e isso nos dá uma força gigantesca para continuarmos crendo em teu poder. É Ele quem faz com que a gente creia. Obrigado por toda a providência. Obrigado por formar a fé, formatar a fé em nossos corações. Fortaleça-nos na fé, Pai, para que, como Abraão, também um dia sejamos justificados. Nos dê um sábado feliz em Tua presença, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Fique na presença do Senhor. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. A honra e glória do nome do Senhor. Amém? Ouço um amém.